Absolutamente nada é mais intentado, é mais desejado por Satanás do que impregnar as mentes das pessoas, ou com dúvidas, ou com menosprezo pelo Evangelho. Este é o desejo de Satanás, cumprindo seus 3 propósitos. João 10:10, matar, roubar e destruir. Mas, obviamente, a gente já sabe disso, porque nós entendemos que a cruz de Cristo sempre será ofensiva para o homem natural. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o posicionamento dos líderes cristãos acerca da perseguição religiosa, do fechamento das igrejas que o Brasil, nos seus governadores, estão provavelmente intentando fazer nos próximos dias. E eu quero comentar sobre isso. Vou passar o vídeo do Samuel Mariano, que faço dele as minhas palavras, como fiz das palavras do Valdomiro Santiago, as minhas palavras nos vídeos anteriores. Agora eu estou me reposicionando novamente e com certeza chamando os líderes do nosso Brasil a se posicionar também. Vou passar o vídeo e logo volto com o meu comentário. Olha para mim aqui. Você agora vai me chamar de insensível, pode chamar do que você quiser. Mas alguém fala assim: mas pastor, 200 e tantas mil mortes. O senhor diz o quê? Eu não digo nada, gente. Sabe por quê? Porque desde que eu me entendo por gente, pessoas morrem. Morre de tuberculose, morre de acidente, morre de assassinato, morre todo dia. É que agora os números estão sendo divulgados. Pessoal, olha para mim aqui. Você sabia que morre por ano no nosso país, aqui no Brasil, 2 vezes mais de suicídio, 2 vezes mais. Eu estou falando que quase 500 mil pessoas morrem por ano aqui no Brasil de suicídio. Gente que se joga de prédio, gente que amarra corda, gente que faz tudo. Gente, é 2 vezes por ano. Gente morrendo de suicídio. Não tem campanha para suicídio no nosso país. Não tem lockdown por causa do suicídio. Ninguém fica em casa por causa do suicídio. Resultado, morre 2 vezes mais. Só no tráfico de drogas, de assassinato, de bala. Por ano no Brasil morre 65 mil pessoas. Você está me entendendo? Pastor, mas morreu alguém da minha família. Meus sentimentos. Não estou desfazendo da morte de ninguém, mas sempre morreu gente. Eu peguei Covid também. Minha esposa pegou Covid. Eu estou convidando a igreja para orar. Senhoras e senhores, o Samuel Mariano, ele trouxe estatísticas verídicas, estatísticas reais. São mortes que acontecem diariamente, principalmente há 2, 3 anos atrás, que não eram mencionadas, que não eram computadas, que não eram evidenciadas nas mídias. Agora a epidemia, que transformaram em pandemia, está sendo noticiada diariamente, trazendo um caos na mente, na consciência, nas emoções e na psique das pessoas. E agora chegou a hora da Igreja do Senhor Jesus se posicionar assim como o apóstolo Valdomiro Santiago, parabéns, se posicionar como o pastor Samuel Mariano, parabéns, se posicionar como eu, que estou aqui no canal, também refutando, não concordando com a ideia do fechamento das igrejas, principalmente aqui no nosso estado, aqui no Espírito Santo. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar. O like vai ficando por suas contas. Nós precisamos assumir publicamente a nossa identidade e principalmente a nossa opinião. Nós precisamos ser macho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é feito e evidenciado através de pessoas corajosas, homens, mulheres, machos e fêmeas. Provérbios 24:10 diz que se nos mostrarmos frouxos,
No dia da batalha, a nossa força será pequena. E nós devemos nos posicionar. Não somos negacionistas e não negamos a eficácia e o poder destrutivo que o coronavírus, a famosa Covid-19, tem em relação a vidas das pessoas. Nós não negamos a eficácia e o poder destrutivo que este vírus tem, mas também não negamos a nossa opinião. Nós declaramos publicamente que morte existe todos os dias. Todos os dias morre alguém. A cada 1 hora morre uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Esta é a lei natural das coisas. Esta é a vida que nós vivemos aqui na Terra. Então, quando nós falamos de posicionamento, o posicionamento que a igreja deve ter é exatamente isso: assumir publicamente a sua fé, trazendo à lume a sua opinião, mesmo sabendo que teremos represália, mesmo sabendo que seremos apontados, achincalhados, mas a nossa opinião, ela deve ser emitida. As igrejas do Senhor não podem fechar. Não deve mais haver lockdown, senhoras e senhores. As pessoas estão morrendo de depressão, as pessoas estão amarrando corda nos seus pescoços, as pessoas estão se jogando das pontes, as pessoas estão tendo ataque de pânico. Ontem mesmo orei por algumas pessoas que estavam com ataque de pânico, depressivas, senhores de 50 a 70 anos, porque não podem sair de suas casas, porque colocaram nas suas cabeças que se saírem de casa, morrerão. E a morte, senhores, a morte, senhoras, vem para todos os homens. E a morte, ela chega na hora certa. Nós não estamos numa fila pela qual temos uma senha nas mãos. Quando Deus nos chama, está chamado. E eu digo o que Jesus diz, está escrito e eu replico. Então nós, como igreja do Senhor, temos que fazer como Samuel Mariano, nos posicionar. Use as suas redes sociais, se posicione, diga não ao fechamento das igrejas, declare sua opinião publicamente, não seja frouxo, covarde, mostre a sua identidade. Nós não temos culpa das mortes reais que estão acontecendo no nosso país. A igreja do Senhor não pode fechar novamente. A igreja do Senhor, ela trabalha no social, ela ajuda pessoas a sair da droga, do crime, da prostituição, ela tira pessoas marginalizadas e traz dignidade para as pessoas. A igreja do Senhor Jesus, através dos seus líderes, direciona, mentoria essas pessoas que estão perdidas, ora por essas pessoas e acompanha espiritualmente, dando para elas direcionamento pastoral, apostólico, profissional, emocional, psicológico. Então nós devemos nos posicionar como Silas Malafaia se posicionou, como Samuel Mariano nesse vídeo, como o apóstolo Valdemiro Santiago. Cadê você, liderança do Brasil? Cadê você, homem de Deus, mulher de Deus? Você não tem opinião? Você vai deixar as coisas simplesmente acontecer no nosso Brasil? Você vai deixar novamente as igrejas se fecharem? Emita a sua opinião, se posicione. A igreja e seus líderes precisam se posicionar. Fica aqui o meu comentário, o meu desejo que os pastores se levantem, compartilhem esse vídeo com muita gente. O propósito aqui não é apenas o seu like, o like fortalece o canal, mas hoje o compartilhamento deste vídeo, deste conteúdo é muito importante para que muitos líderes do Brasil, muitas lideranças do nosso solo pátrio se posicionem nas suas redes sociais, mostre a cara. Seja homem, seja mulher de Deus, tenha coragem. Se for preciso sermos mártires, seremos mártires, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não pode se fechar novamente. Fica aqui o nosso comentário e o nosso desejo que Deus levante soldados, lideranças corajosas no nosso Brasil, que assim como Moisés um dia falou: se o Senhor matar esse povo, me mate também. Se o Senhor pesar a mão sobre este povo, pese a mão sobre mim primeiro. Aí o próprio Deus recuou, porque achou autoridade na vida de Moisés. Que Deus, neste tempo de perseguição religiosa, enrustida nas mortes do Covid-19, desse vírus maldito,
Que Deus levante soldados como Moisés, corajosos, profetas como Moisés, lutadores como Moisés, para lutar a favor da eclesia, a favor da igreja do Senhor Jesus, a favor do povo do Senhor Jesus, a favor dos templos do Senhor Jesus, que são abertos todos os dias em o nome de Jesus, para proferir uma palavra rema, revelada, para tirar a ansiedade, a angústia, o sofrimento, para trazer consolo, para trazer paz aos corações aflitos por causa dessa epidemia transformada em pandemia, trazendo depressão, crise emocional, trazendo morte em alto grau, trazendo tristeza, trazendo luto em diversas famílias. Fica aqui meu comentário, fica aqui o meu desabafo, fica aqui a minha reciprocidade com a fala do pastor Samuel Mariano. Deus em Cristo abençoe a todos. Levante-se, se posicione. Esta é a hora da igreja do Senhor. Ou a gente se posiciona, ou o sistema nos matará.